Oi gente, esse é o ArchiCast número 108, meu nome é Adilson e hoje a gente escolheu um livro para discutir aqui. Publicado em 1988, esse livro traz uma discussão bastante importante sobre a realidade urbana brasileira, que de muitos anos se faz e refaz a revelia da chamada cidade formal. Através de uma analogia aparentemente simples, o título do livro remete a um jogo de metáforas discutindo a construção da cidade como um jogo de baralho. A partir dessa analogia, o autor consegue explorar as relações políticas inerentes à produção da cidade e vai além, conseguindo mostrar a nossa realidade e nosso papel como um possível especialista na construção do jogo que é a cidade. Apesar do livro estar esgotado há muitos anos nas livrarias, a discussão sobre ele nas faculdades e a sua relevância para o ensino sobre a cidade é muito significativa. Por isso, trazemos hoje para a série de livros clássicos o livro A Cidade como um jogo de cartas do Carlos Nelson dos Santos. E aí, para ajudar a gente a falar sobre esse livro, a gente convidou o arquiteto urbanista Washington Fajardo, que dentro do seu currículo extenso, ele já foi curador do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza de 2016, foi assessor de assuntos urbanísticos da cidade do Rio de Janeiro e hoje escreve como colaborador nos jornais O Globo e O País. Boa noite, Washington. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente e obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade para estar aqui. Eu que agradeço a Dilson e a Aline, é um prazer conversar com vocês. Sou fã do ArchiCast e eu agradeço a oportunidade da gente poder conversar sobre esse livro e esse arquiteto urbanista tão importante. Muito bom, obrigado novamente. Bom, para conversar com Washington, estamos aqui o time Lili e Rafael. Vou dar boa noite para Lili primeiro. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Adilson. Boa noite, Rafa. Boa noite, Washington. Obrigada aí também mais uma vez. E vamos lá falar desse livro que para mim é uma grande referência sobre ensino de urbanismo e sobre toda a pauta urbana no Brasil. Bora falar. A gente tá com o Rafael aqui também. E aí, Rafael, tudo bom? Fala aí. Tudo bem, boa noite, Adilson, Lili. Washington, obrigado pelo seu tempo. Muito bom a gente falar aqui de um autor que pra gente vai ser uma espécie de lampião aí nesse túnel que a gente tá atravessando. Muito obrigado, Rafael. Eu esqueci de dar boa noite pra você, ou bom dia ou boa tarde. Eu não sei, isso vai ficar no ar em todos os momentos, então bom dia de uma maneira geral pra você aí, Rafael. Então a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Começando mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más, estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. E você? Boa noite para todo mundo. Tudo certo. Lili tem um tempinho que não aparece aqui, né, pra conversar sobre os e-mails, comentários com a gente, né? É verdade, a gente acabou comparecendo menos mesmo, a gente normalmente grava aos domingos à noite, pra mim é um horário mais tenso aqui, cheio de filho em casa, mas hoje conseguimos, né, quarentena mudou tudo, então estamos aí nesse novo ritmo. E pra galera entrar em contato conosco, como é que esse pessoal pode fazer, Lili? Bom, podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o contato@archicast.com, pode dar um alô pra gente lá nas nossas redes sociais, né, pelo Instagram, que é o @archicast, ou lá no Facebook, que é o facebook.com/archicast, pelo nosso site também, né, lá no www.archicast.com, você pode comentar os episódios, né, sempre ao final de cada episódio tem aquele espaço lá para vocês dividirem a visão de vocês com a gente. Também conseguem ouvir os episódios, né, pelo Spotify, a gente está lá, e o Deezer também, outras plataformas de podcast vocês conseguem acessar os episódios, e também temos nosso número de WhatsApp, né, com um grupo de pessoas que já estão fazendo parte lá, onde a gente volta e meia conversa, propõe algumas discussões mais específicas, que é a oficina do ArchiCast, e aí tem duas maneiras de vocês entrarem em contato. Pelo telefone, que é o 32 984 289 877, repetindo, 32, que é o DDD, 984 289 877, ou pelo link, que é o bit.ly/oficina do ArchiCast. Ou seja, estamos mega conectados, né? Exatamente. Ou seja, como a gente sempre fala aqui, não tem desculpa se vocês quiserem falar com a gente, né? É verdade. Bom, temos e-mails, tem vários e-mails essa semana, né, Lili? Temos vários e-mails. O último episódio, né, que foi o 107, que a gente falou sobre o documentário Archiculture, né? Foi bem, repercutiu bastante, a galera participou, opinou bastante, acho que alguns já conheciam e reviram o episódio, né? Então, também esse foi o meu caso e foi o caso aí de alguns ouvintes que mandaram recado
pra gente, né? O primeiro que eu recebi aqui foi o do Carlos Filho. E aí eu vou ler exatamente a mensagem que ele passou. Ele falou assim: interessante quando vocês falam da produção dos alunos de uma universidade particular em comparação com a universidade pública. Existe sim uma diferenciação no método de produção dos trabalhos, alguns manuais e outros via softwares. Isso parte de uma premissa ou um ideário de cada instituição e professor. Por mais que eu seja um estudante de uma universidade particular, não abro mão do trabalho à mão. São rolos e rolos de papel manteiga comprados em supermercados para a produção do trabalho, no qual não se perde nesses 7 metros de papel manteiga. Eu sei da importância desse processo. Adoro o trabalho de vocês. Estimulem essa galera a não abandonarem o croquis, por mais que sejam feios. Isso aí foi um dos comentários, né, que a gente fez, foi muito característico no documentário, né, a galera trabalhando muito à mão mesmo lá no final do curso, né, que era o momento em que eles estavam retratando aquela galera do documentário. E de fato, né, assim, essa diferenciação entre universidade pública e particular, acho que vai depender mesmo dos instrumentos disponíveis, mas dentro da graduação a gente passa por várias formas de representação, né? Mas certamente o croquis, além de ser a primeira delas, ele é muito amplo, ele serve a diferentes etapas do processo, né? E é aquilo que a gente falou, é um croquis às vezes de concepção, de ideia, né? Você não precisa desenhar super bem também para saber fazer croquis, é uma maneira de expressar uma ideia, né? E eu também sou super a favor e concordo aí com o Carlos sobre isso. Exato. Incentivar a galera, então, a produzir, pensar produzindo, né? Pensar desenhando, né? Porque é só assim que a gente consegue ver o que vocês estão querendo fazer. Tem um outro e-mail aqui do Júlio César Ferreira, ele fala o seguinte: fala galera do ArchiCast, tudo jóia? Muito bom o Cast 107 sobre a cultura do ateliê. Fiquei ouvindo e respondendo sozinho por aqui. Quase mandei um audião lá no grupo da oficina do ArchiCast. Me lembro de assistir o documentário logo após a conclusão da minha graduação. Na época tive uma impressão de entusiasmo e um pouco de tristeza por não ter vivido experiências como aquelas da questão da infraestrutura e da imersão na área. Hoje, enquanto arquiteto, mestrando, estudando questões de ensino de projeto arquitetônico e professor em 2 faculdades aqui no interior de São Paulo, acabo tendo outras impressões mais contextualizadas sobre o episódio. A prática do ateliê dentro da minha realidade de uma instituição privada enfrenta enormes desafios, seja pela questão da infraestrutura das instituições, cargas horárias para as disciplinas, nivelamento dos alunos, entre tantas outras coisas como citadas no cast. A questão que mais me preocupa talvez seja a mais permeável a mudanças, a do enfoque e contextualização dos projetos. Em diversas instituições, a prática de projeto ainda trabalha com escalas de projeto de complexidade espacial para o tempo da disciplina. Alunos que individualmente em um semestre têm de produzir estudos de caso, maquetes e projetos como hotéis, estações intermodais, aeroportos e por aí vai. Uma proposta que impõe logo de cara ao aluno tarefas sobre-humanas já inicia o processo do projeto de maneira desleal. Esse distanciamento com a realidade já pode conduzir o aluno a diversas frustrações futuras ao lidar com o mercado e também atrapalhar o reconhecimento do seu processo com o aprendizado, que, como citado no cast, pode derivar de atividades mais simples e devidamente assessoradas. Um caminho que me agrada demais é o do coletivo equatoriano All Board e sua prática acadêmica e muito contextualizada. Fica a dica do filme documentário Hacer Mucho con Poco. Fiz certo aí no sotaque? Super, hermano. Muito bem. Com certeza renderia um ótimo cast. Talvez seja possível uma comunicação para eles participarem, hein? Sem dúvida. E eles estão na UEA. Olha, bacana. Sim. Me desculpem pelo tamanho do e-mail, acabei embalando aqui. Esse momento do Covid acaba abrindo uma grande avenida para uma reflexão das formas de atuação dos docentes, assim como seu papel no processo de formação dos alunos e, consequentemente, dos futuros profissionais da área. Espero que possamos aproveitar essa via para traçarmos novos caminhos do nosso papel na sociedade. Abraço e parabéns pelo trabalho. Muito bom. Obrigado pelo e-mail, Júlio. Lili, quer fazer algum comentário? Muito bom. É só falar que essas reflexões do Júlio eu compartilho delas. Eu também, né, no doutorado, eu estudo exatamente o processo de ensino de projeto, né? Mais especificamente projeto urbano, mas certamente a gente está sempre refletindo sobre a postura do professor e a cultura do ateliê de projeto que o cast retrata muito bem, né? Que ainda predomina, mas que tem também aí uma série de problemas, né?
E acho que passa um pouco pelo que ele falou mesmo, né? As questões que ele aponta, né, só do tamanho do projeto, o programa e a escala já seriam aí talvez estratégias interessantes para a gente rever o que se espera do aluno, né, em termos de produção e expectativa de aprendizagem. É um tema, eu sou fascinada, né? Então, também para mim, se eu fosse ele, meu e-mail ia ser muito maior aqui, Júlio, então eu te entendo. Exato. Muito bom. Temos um último e-mail aí, né, Lili? Temos um último e-mail da Natália, a Natália Neves. Ela diz assim, também é estudante aí de arquitetura. Ela fala: oi, tudo bem? Meu nome é Natália, sou estudante de arquitetura e urbanismo, estou no meu 2º ano de faculdade. Esse último Arquicast foi muito esclarecedor, referente à visão do professor diante do aluno. Nós, alunos, muitas vezes nos sentimos frustrados com aulas onde tem 2 professores na sala. Quando tem poucas informações, vamos à loucura. O professor vira tema de debate no grupo dos alunos, ou seja, eles metem pau nos professores, é isso que ela quer dizer com toda a educação. Atualmente estudam em uma instituição privada e nossas aulas continuam por EAD, como muitas outras instituições. Vocês comentam no final do podcast sobre como alguns de seus alunos se portam diante dessa situação. Aqui no meu caso não é muito diferente. Em aulas onde precisamos de uma atenção maior para entender, por exemplo, resistência ou topografia, a maioria dos alunos se sente super inseguro, tem dúvidas o tempo todo e não consegue prosseguir a matéria e meio que acaba empurrando com a barriga. Aulas que fazem uso de ateliê como projeto, né, de urbanismo e arquitetura, é muito frustrante não poder conversar pessoalmente com o professor e com os outros alunos do grupo para resolver as questões. Uma coisa que me deixou muito feliz é o comentário sobre aprendermos a nos expressar pelo desenho. Sinto que colegas de sala têm resistência ou não foram apoiados de forma adequada na hora de se abrirem para esse meio de comunicação. Eu particularmente gosto muito, acho que o desenho mostra muito quem a pessoa é e não poder usar esse tipo de expressão ou meus colegas odiarem isso me deixa triste. Como vocês citam, aqui no Brasil somos voltados muito mais para a sensibilidade social em vez de pensar em uma arquitetura como arte. A meu ver, muitas universidades têm um processo de ensino engessado. Os alunos não são expostos à arte ou instigados à curiosidade e isso acaba com parte do processo criativo. Muitas matérias estão diminuindo a carga do trabalho em ateliê, onde acredito que deveria ser um local para nos expressarmos mais. Eu sei que muitos alunos não têm condições financeiras de comprar materiais caros ou investir em maquetes incríveis, mas entra aquela questão, se você conseguir representar bem o que você quer dizer, acho que já é válido, seja usando um material reciclado ou uma maquete de folha sulfite. Aí ela ri dessa questão da maquete de folha sulfite e conta uma história. Meu professor sempre tenta arrancar da gente, mas nunca entendi o porquê. Espero que a pandemia termine logo e as disciplinas no ateliê voltem, que as intervenções continuem, que eu possa reclamar de fazer análise nas áreas, que possa cortar os dedos com estilete fazendo as maquetes. Apesar das reclamações, vejo agora como esses processos são importantes e esclarecedores para a criação de um projeto. Desculpa se falei demais e obrigada por trazer um ponto de vista diferente em relação à educação na área. Aguardo o próximo cast e é isso. Bacana, Natália. Vários pontos aí também super legais. Se expressou bem aqui, né, sobre aquilo que chama atenção no cotidiano dela. Acho que é bem típico do alunado de arquitetura de uma maneira geral, né? É verdade. Tem uma coisa que a gente tentou até fazer no cast, que é chamar um aluno, né, um aluno de arquitetura para tentar dar depoimento. Mas a gente achou, por conta assim, da quantidade de convidados, a gente achou que poderia ficar muita gente, mas a gente não exclui essa possibilidade de a gente conversar depois com os alunos a respeito desse processo, não. Não, é verdade. Né? Falem lá na oficina do Arquicast, sugiram também tema. De repente pode ser uma coisa pós-pandemia, pra gente fazer uma reflexão do que aconteceu, né? E torcendo pra que tudo dê certo. É isso aí. Obrigada, Natália, pelo contato. Também espero que passe rápido, apesar de saber que vai demorar mais um pouquinho. E se expresse em casa enquanto isso, para você matar a saudade do processo de projeto mais próximo aí do fazer artístico. Faça seus desenhos, né? Corte e recorte aí o que você quiser. Não se deixe enferrujar, né? Continue se estimulando através de outras formas, tá bom? Isso aí. Pesquise no Pinterest, no Instagram, desenhos, croquis e coloque sua criatividade para trabalhar. É isso aí. Bom, vou dar um salve então para as pessoas aí que curtiram a postagem do último episódio, que foi sobre ateliê de projeto, né, e sobre Archiculture. Vamos lá. Viviane Fogasso, Giovanni Bettini, Sara Neres, Caroline Moreira, Rafael Giacomo Gambali, Lucas Costa,
Thais Esquiavo, Igor Modolon, Lucas Bona, Raíssa, Matheus Couto, Luiz Souza, Karen Grijó, Leonardo Novas, Débora Santos, Bruno Josué, Eduardo Dias, Rafael Amaral Costa, Isabela Ferreira, Ian Mota Andrade, Jacira Saavedra, beijo pra Jacira, Joana Helm, Lorena Garcia, Roger Moraes, Thierry Chamorro, Bianca Ribeiro, Lucas Bandeira, Isabela Freitas, Jefferson Tacílio, Thiago Andrade, Jordana Gouveia e mais vários outros nomes que curtiram a gente. Muito obrigado pela participação de vocês e por comentar e deixar aí seu like na nossa postagem. Obrigadão, e vamos continuar interagindo por essas diferentes plataformas aí para levar um calor humano aí, né, e trocar um afeto aí em meio a tantos problemas, né, mesmo que virtualmente. Isso aí. Bom, Lili, a gente vai ficando por aqui então. Volte mais pra gente conversar mais aqui sobre e-mails e comentários, né? Que é quase um freestyle, né? Do episódio. É verdade. Vou me esforçar, Agora tá um pouco mais fácil. Ninguém tem mais horário também, assim, né? As crianças estão meio que sem horário total. Acabou que o domingo já não é tão tenso e a gente não sai de casa também, né? Vou tentar, assim. É sempre bom, sim. Aí eu fico mais perto também dos ouvintes e de quem compartilha com a gente, né? Obrigada aí todo mundo pela participação, né? E excelente cast, né? Próximo cast agora o 108. Exato, a gente falou aqui sobre Carlos Nelson Santos e sua obra, que é o livro A Cidade como um Jogo de Cartas. É Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Isso, obrigado. Eu falei Carlos Nelson Santos só? Mas é porque tá certo, tem um Ferreira, não tá né? errado, não. Tem o Ferreira dos Santos, porque não tá errado não, na verdade, me soou errado, mas não tá errado não, porque vai o nome todo, sorry. Peço perdão pelo vacilo, não, mas então eu vou falar. Mas fala o nome todo que é melhor. Carlos Nelson Ferreira dos Santos e sua obra A Cidade como um Jogo de Cartas. É isso aí, bom demais. Isso aí. Galera, então a gente fica por aqui, deixando vocês com mais um episódio e a gente volta daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês. Beleza, bom cast, boa semana pra todo mundo. Beleza, galera, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Começando a pauta aqui, a gente podia explorar quem que foi o Carlos Nelson Santos e qual o contexto de quando ele escreveu esse livro. Washington, você pode começar pra gente aí? Carlos Nelson foi um arquiteto e urbanista que teve uma trajetória profissional muito peculiar, porque ele traça um caminho em direção à antropologia urbana, e graças a esse percurso profissional, ele vai se posicionar como um verdadeiro intelectual sobre o fenômeno da urbanização brasileira, e graças a esse percurso também vai produzir pensamentos e conteúdos e abordagens e metodologias para o enfrentamento das idiosincrasias da realidade brasileira materializadas no espaço urbano de uma maneira muito inovadora e muito original. Carlos Nelson é nascido em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é um periférico, como se diz hoje em dia, né, na sua origem, formado pela antiga Faculdade Nacional de Arquitetura, que hoje seria a UFRJ, e depois ele vai se dedicar à antropologia no Museu Nacional, também da UFRJ, um centro de excelência da antropologia brasileira, e do ponto de vista acadêmico ele tem uma experiência, eu estou aqui nos Estados Unidos, ele teve uma experiência aqui próximo de mim, aqui no MIT, estou aqui em Cambridge, e também vai ter o seu doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E teve uma atuação muito ampla, tanto no início com a sua prática profissional, já organizada de uma maneira coletiva, num escritório que chamava Quadra, e depois um papel muito atuante no IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é uma instituição que está aí até hoje, relevante, mas Carlos Nelson vai ser seu diretor, inclusive presidente, e foi um profissional muito atuante nos órgãos de classe, no Instituto de Arquitetos do Brasil, contribuindo para disseminar o conhecimento sobre as cidades. Infelizmente morreu jovem, mas deixou produções que até hoje são referenciais, como o livro Movimentos Sociais no Rio de Janeiro, como o livro Quando a Rua Vira Casa, sobre o fenômeno da transformação ali do bairro da Cidade Nova e do Estácio, Movimentos Sociais
ele vai analisar 3 cases, vamos dizer assim, sobre o Rio de Janeiro. Um deles é a transformação ali do bairro da Selva de Pedra, o outro é a urbanização da favela do Morro Azul, no Flamengo, e o outro já ali é inicial também sobre o Estácio e Cidade Nova, que ele vai aprofundar depois quando a rua vira casa, cujo título é uma brincadeira com o famoso trabalho de antropologia do professor Roberto da Mata, que é A Rua e a Casa. E A Cidade como um Jogo de Cartas, esse livro, então, o último dele, mas ele deixou uma produção vasta de textos curtos, ensaios, contribuições em seminários, que recentemente foi organizado em 3 volumes, chamado Sementes Urbanas, um trabalho hercúleo de 2 professoras da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, a Maria de Lourdes Pinto Machado Costa e Maria Laís Pereira da Silva, um livro da editora Casa 8 e que recebeu um apoio de patrocínio cultural do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. E eu recomendo fortemente todos os livros, alguns infelizmente esgotados. Você encontra talvez no estante virtual ou em sebo de livros antigos, para quem gosta de livro antigo, eu gosto muito. E os Sementes Urbanas, acho que você encontra no site da EDUF, que é a editora da UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Queria fazer uma pergunta de curioso, assim, você chegou a ter contato com o trabalho do Carlos Nelson ainda na faculdade? Eu não sei se ele era seu contemporâneo na época que você fazia faculdade, enfim. Você teve algum contato? Não, nunca tive nenhum contato pessoal com ele, infelizmente. Eu entrei na faculdade em 91. O trabalho dele foi muito impactante para a minha carreira. Você entra na faculdade de arquitetura, Adilson, obviamente interessado em projetar coisas, né? É isso, a gente tem a referência no Brasil fortíssima do Oscar Niemeyer. Não foi diferente no meu caso, mas sempre uma ideia de que o trabalho da arquitetura e urbanismo era fazer casas, fazer edifícios. No meu período foi algo muito interessante da minha geração, que nós fomos marcados ali por essa transformação da cidade do Rio, com o Favela Bairro, com o Rio Cidade. Então eu entrei na faculdade em 91 e saí em 96 e foi um período muito intenso sobre discussões urbanas e no meu caso particular me envolvi muito em movimento estudantil de área, que é como se chama a FENEA, a Federação dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e isso então despertou em mim um interesse pelo tema das cidades. Então eu a partir ali do meio da faculdade começou a ficar claro para mim como profissional procurar me dedicar mais ao tema urbano e aí isso ampliou as minhas leituras. Em todas essas situações, isso que eu queria frisar, desde o movimento estudantil até os seminários acadêmicos sobre cidades, até as aulas que envolviam temas de projetos urbanos, toda a literatura sobre Carlos Nelson era referencial. Infelizmente, ele faleceu jovem e veio, então, a referência a partir de outros professores que trabalhavam com ele e essa experiência de movimento estudantil me fez, de uma certa maneira, me converteu num certo cacheiro viajante de escolas de arquitetura, porque eu passei a visitar outras escolas, isso era muito comum nessa ocupação que a gente tinha, então eu frequentei muito a UF, frequentei escolas de outros estados, de São Paulo, sempre mais próximo, também fui ao FMG, essa atuação, vamos dizer, esse estudante que viaja por outras escolas de arquitetura, era muito interessante ver sempre a presença dos trabalhos do Carlos Nelson, e esse trabalho em particular, do livro A Cidade como Jogo de Cartas, formato, o modo como ele é construído, a narrativa é acessível, a capacidade de apresentar uma visão muito holística e ao mesmo tempo complexa sobre o fenômeno da urbanização, ele era muito interessante para os estudantes. E eu te digo que é um livro que era quase de cabeceira enquanto estudante, mas era um livro que eu não tinha, era um estudante que dependia da biblioteca, era um livro então que eu consultava na biblioteca. Mas recentemente, eu não vou saber precisar agora, acho que creio que uns 4 ou 5 anos atrás, houve uma edição facsímile dele, especial, uma tiragem limitada, e eu rapidamente fui e comprei uns 2. Então eu tenho esse livro. Ah, que sorte, porque isso é uma raridade, né? Assim, não
não se acha facilmente. Eu nunca tive um original, tentei, e eu tenho PDF também, assim, porque ele é totalmente esgotado, né? Não foi feita uma nova edição. Eu não sei essa oportunidade aí que você menciona, que eu nem sei também quando foi, assim, né? Não sei também precisar, que é uma pena, mas a gente consegue em PDF facilmente também baixar o livro. O ideal seria tê-lo em mãos, até por essa característica que você estava mencionando, que é um livro que tem uma didática muito própria, né? É muito ilustrado, né? Ele vai tratar dos elementos que compõem o campo do urbanismo, né? E do projeto urbano, projeto e planejamento. Ele não faz tanta essa diferença de escala, mas ele está falando de um pouco de cada coisa também, né? Já conhecia ele pela graduação, nós nos graduamos juntos, né? Nós três, eu, Adilson e Rafael, na Federal de Juiz de Fora, que até é uma faculdade que, comparativamente a outras, ela tem um conteúdo de urbanismo considerável, assim, pelo menos suficiente para ter chamado a minha atenção, né? A gente teve professores que fizeram pós-graduação no ProUB, né? E que foram dar aula lá, então, e que depois a gente foi pro ProUB também, né? Somos 3 ProUBianos também. Não é uma coincidência isso, né? Assim, essa sementinha aí da vontade de trabalhar com cidade, de compreender o fenômeno urbano com mais intensidade, foi plantada ali de alguma maneira, né? Mas eu confesso que o meu contato com ele na graduação, com o Carlos Nelson, especificamente esse livro, foi sutil. Eu sabia, mas eu não tinha dominado, assim, sabe? Eu não dei a importância devida, essa é a verdade. Ele veio para mim como uma luva, e aí eu fui entender a importância do trabalho que ele tinha feito como professora, porque ele conseguiu traduzir, foi um facilitador absurdo de uma das disciplinas que eu dei, que era de Projeto Urbano 2, né? O Rafael dá essa disciplina hoje também, né, Rafael? Sim. Tá dando essa disciplina, né? Que a gente trabalha um pouco com a escala maior, e eu usava ele, eu trouxe ele, assim, e os alunos do atual momento, assim, não conhecem, né? Nunca nem ouviram falar. A gente, pelo menos, assim, na época, era um autor conhecido, né? Assim, era sabido. Eu é que não sabia de nada, né? Assim, e não dei lá tanta essa atenção. Agora, hoje em dia, se você não resgata isso, né? Um autor brasileiro, né? Falando sobre as cidades brasileiras, né? No seu contexto de formação, e explicando de maneira tão didática como é que algo tão complexo como o funcionamento de uma cidade e a oportunidade do seu desenho, né? Do seu entendimento espacial, isso tem que ser trazido à tona pra gente, assim, pra nossa geração e para as anteriores. Eu acho que é mais claro isso, para as novas nem tanto, né? E ele é muito bem-vindo. Queria saber do Rafael, a experiência dele com o livro, o contato dele, como é que foi com você, Rafael? Foi muito similar, assim, também o da Lili, assim, é muito pouco na graduação e depois, assim, na pós-graduação, o contato com o texto, e acho que esse relato do Washington é muito interessante, porque ele estava lá em 91, né, assim, poucos anos depois, né, do livro ter sido publicado, e devia também ter uma certa efervescência sobre aquilo que estava sendo discutido. O que eu acho curioso é que ele já tecia uma certa crítica a modelos de planejamento, que não só os modelos progressistas, vamos dizer assim, mas que de certa forma também o seu livro já soa como uma crítica até uma padronagem, vamos dizer assim, urbanística da década de 90, início dos anos 2000, né, desse urbanismo à la Barcelona, Berlim, né, que também tinha um caráter estetizante, com um discurso integrador, mas que na prática não foram tão assim. Eu lembro que na época eu achei ele muito, muito interessante, porque ele estava falando de críticas, né, que cabiam no momento posterior, assim, eu acho isso, um caráter dele muito forte, muito interessante, e pelo fato também da gente estar em Minas, e acho que não ter esse contato com as experiências do Rio, como um estudante de arquitetura também que esteja no Rio, pôde ter esse contato direto com os elementos que ele estava analisando, não só no Cidade como Jogo de Cartas, mas os outros livros que o Washington citou. Então, a minha descoberta, eu confesso que ela é ainda cotidiana com o Carlos Nelson. Toda vez que eu pego um trechinho para ver e tal, eu aprendo uma coisa nova. E vejo o quanto ele é ainda significante para as nossas reflexões. Minha experiência com o livro é engraçado porque, vez ou outra, eu andava com esse livro debaixo. Quando esse livro ainda tinha alguém que tinha esse livro físico, né? Eu andava com esse livro, assim... Teve um momento no primeiro período que eu andava com esse livro, aí depois eu abandonei e voltei com ele a ler algumas coisas no sétimo. E é curioso, quando a gente vai ler uma obra que a gente leu há tanto tempo, a gente volta a perceber a obra de uma outra maneira. Interessante citar que o livro também é uma espécie de proposição para um possível ensino urbanístico para quem era no nosso segundo grau, né, no ensino médio. Peguei para ler agora para falar do Cash, né? Você lê algumas coisas assim, que só depois que cai a ficha, né, quando você tá um pouco mais velho, tarimbado, você tem uma mistura no livro de coisas que são muito interessantes pra gente que já tá com um pouquinho de estrada, e outras coisas que são mais básicas, assim. Então, o livro
livro tem uma mistura muito interessante, assim, parece que são vários textos, né, compilados de textos, mas que traz um discurso, um falar, que é muito interessante resgatar. Acho que a gente pode partir um pouco para falar do conteúdo do livro, né, Washington? O que você tem a dizer aí sobre o conteúdo? É fascinante isso que a gente está conversando, e eu acho muito interessante, não dá para dizer que é uma feliz coincidência, mas é interessante que o livro também seja editado no ano da edição também da Constituição Brasileira, né? Muito interessante. E eu acho que o livro ele está ele está bastante, então, influenciado pelo otimismo da redemocratização, imbuído de uma certa missão que acho que é exatamente essa, de naquele momento otimista da sociedade brasileira, trazer uma perspectiva para a cidade que era algo de luta histórica no âmbito da reforma urbana, dos movimentos de reforma urbana, dos trabalhos de base e até, obviamente, da própria trajetória do Carlos Nelson. É interessante disso, que é um livro que eu também, infelizmente, eu não tenho ele aqui comigo, aqui em Cambridge. Eu trouxe o Sementes Urbanas, que é meio que o compêndio com essa produção dele, mas é interessante que eu também revisitei esse livro recentemente. Primeiro que ele tem uma qualidade literária, de narrativa, que é uma linguagem muito acessível. Os desenhos, as ilustrações são até quase que juvenis, né? Tem um certo frescor ali de imagem, mas é um livro muito sedutor porque ele tem camadas. Você percebe, na verdade, que a analogia com o jogo de cartas, na verdade ele está falando um pouco de teoria de jogos, e ele está falando de modelos extremamente complexos de produção da cidade. E o que eu acho muito interessante nesse livro é a capacidade de apresentar, então, esse fenômeno randômico das forças que vão determinar a produção da cidade, ora materializada no Estado, ora materializada nas forças econômicas, nos produtores imobiliários, mas ele também entra nas relações de compadrio entre essas forças, mas ele também mostra a sociedade, todas as suas organizações, e mais do que isso, quase que como uma matriz, então, matemática, ele mostra como essas relações também acontecem em níveis de distintas escalas, ou seja, o fenômeno está tanto presente no plano local, como ele também chega a uma escala geográfica e regional. E como o livro é construído muito linearmente, ele é muito saboroso para um estudante de arquitetura, mas é muito fascinante voltar ao livro e ler o livro já como profissional maduro, e você consegue perceber essas nuances com mais nitidez. Sobre a estrutura da obra mesmo, muito bem estruturada, eu concordo. Ainda mais agora fazendo doutorado, eu olho e falo assim, gente, que organização maravilhosa. Tá tudo no seu lugar devido ali, né? Você consegue acompanhar a lógica dele perfeitamente. E tem uma certa ironia que está sempre muito presente no trabalho escrito do Carlos Nelson, porque ele também está um pouco cutucando, como se diz hoje, né, o seu próprio lugar de fala. Ele também está ali provocando a corporação dos arquitetos, ele está cutucando a própria prática, ele cutuca os profissionais e as suas instituições, e mais do que isso, ele faz uma provocação crítica sobre os nossos modelos e metodologias para enfrentar o fenômeno da urbanização. Isso está presente em todos os trabalhos dele, todos os escritos e pensamentos, mas nesse livro é muito saboroso. Eu coloco junto com Cidades Invisíveis do Calvino, que é um livro também que tem uma poética, não é um livro, a gente sabe, dedicado à arquitetura e urbanismo, é um livro de prosa, de poética sobre nem tanto as cidades, mas o fenômeno do maravilhamento com culturas e com as aglomerações e com a cultura que produz cidades, mas isso é Calvino, mas é muito interessante, são os livros que eu tenho próximos, que volta e meia eu ainda recorro a esse livro do Carlos Nelson, sempre para buscar inspiração. Pessoalmente, me influenciou na busca de procurar falar para além do ambiente profissional, ou seja, procurar apresentar as ideias de arquitetura e de urbanismo
para o público. O público e desde do seu cliente, que a gente precisa, nós somos profissionais liberais, mas até na medida que você se compromete com fenômenos urbanos, falar e apresentar essas ideias para a sociedade. E quando eu tive experiência de escrita também, contribuindo com jornais, no primeiro momento veio a referência a Carlos Nelson. E mais de um artigo mencionei o trabalho dele. Eu não estou hoje na universidade, não sei dizer como está hoje. Essa é uma pergunta até que eu tenho para vocês. Se o trabalho ainda parece referencial, imagino que a partir dos anos 90, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem uma velocidade de produção escrito sobre o fenômeno da urbanização e da globalização da urbanização, né? E a gente passa a ter, talvez, referências mais internacionais. Eu não sei como é que está hoje, se Carlos Nelson ainda é lido na escola. Eu acho que é lido menos do que deveria, assim, de fato, né? A gente teve uma série de autores internacionais que pautaram, né, o discurso da crítica com relação ao progressivo, né? Ao urbanismo progressista. Então, assim, até outros artigos que eu leio que citam Carlos Nelson sempre já fazem ponte direta, né, com os escritos dele, com Lynch, Rossi, J.D. Jacobs e tal. E eu acho que essas figuras acabam se tornando muito hegemônicas em cima da, né, pô, é um brasileiro, né, escrevendo sobre o fenômeno da cidade. Eu acho que a gente deveria fazer uma campanha para levar o Carlos Nelson mais pro topo da lista, né, sobretudo por essa habilidade que ele tem de começar a discorrer de um tema complexo, utilizando uma metáfora de fácil entendimento, e no final, né, a reta final do livro, ele vai explicando os elementos da cidade, usando um pouco dessa ironia, né, que você falou, e insere um personagem na narração. Eu nem sei se esse personagem ele tem nome e tal, né, é uma figurinha que começa... Então é interessante que o início do texto tem coisas densas, né? Ele traz Foucault, ele traz o panóptico, ele traz Fourier, ele junta uma série de coisas que estão engavetadas em disciplinas de história, teoria e tal, para o campo da percepção da cidade. Eu acho isso fantástico. E depois ele chega lá no final e vai entregando aquilo que é inteligível, vamos dizer assim, não necessariamente para quem tem o saber técnico do urbanismo, né? Eu acho isso fantástico num momento que a gente vive, onde precisamos nos comunicar melhor com os atores que produzem a cidade, né? A gente está aqui conversando, a gente está num contexto de pandemia, está evidente as desigualdades socioterritoriais no Brasil. A gente vê como faz falta figuras como Carlos Nelson, com essa capacidade de apresentar conhecimento técnico para o público leigo, né? E criar um meio, um espaço comum de diálogo e de interação, sem diminuir o escopo técnico, mas ao mesmo tempo criando uma estrutura aberta para que a sociedade e comunidades de uma maneira muito paulo-freireana possam vir a contribuir. Confesso aqui um pouco a agonia de ver nesse momento, então, quando essa segregação, essas desigualdades ficam tão evidentes. No âmbito técnico, a gente vê assim, poxa, a gente não consegue muito materializar isso mais de uma maneira abrangente, né? Eu queria comentar duas coisas. Uma, que era um pouco a pergunta que o próprio Fajardo colocou sobre a presença ou não, né, do Carlos Nelson na graduação, e o Rafael sente que não, assim, né, eu também. Sim, muito pela presença de autores estrangeiros, mas eu acho também muito pela ausência de conteúdo de urbanismo na graduação como um todo, né? E o Carlos Nelson, no meu, aí é uma opinião pessoal mesmo, né? Não é nada embasado, mas assim, a partir da minha percepção também de 12 anos aí dando aula relativa a projeto e projeto urbano, eu acredito que num primeiro momento ele pode ser associado mais com a área de planejamento, com o campo de planejamento, e aí eu acredito que o livro e o conteúdo do livro fique tipo guardado numa gaveta, né, disciplinar ali do planejamento, que a gente não consegue tirar e perceber que ele está tratando de questões pertinentes a diversas outras disciplinas, né, da graduação. E aí acho que o Rafael foi muito feliz em falar mencionando um pouco a estrutura do livro, né? Existe uma densidade teórica que ele traz nos primeiros capítulos do livro, que ele está falando não especificamente sobre o contexto brasileiro, mas sobre o objeto, né, a cidade como um fenômeno, né, como um objeto de intervenção, a questão da cidade como um
jogo e você tem agentes e atores que participam desse jogo, você tem interesses políticos, né? Você tem lugares de fala ali muito bem explicitados e cada um defendendo o seu, ou seja, ele está falando da cidade também como um elemento histórico, né? Assim, tem que ser abordado pela visão histórica, ou seja, ele é super complexo, ele passa por diferentes escalas, né, da transformação do espaço urbano, inclusive arquitetônica, né? Assim, não é o objeto, mas ele chega, né, e inclui a arquitetura dentro desses elementos aí compositivos e estruturadores do espaço, né? Consegue pegar isso tudo, mas a impressão que eu tenho é que ele fica guardado na gaveta do planejamento e tal, e a gente não sabe usar a informação que ele traz. Então eu acho que é uma dupla falha, tanto às vezes um excesso de informação, não é nem que é dupla falha, assim, porque a leitura da bibliografia estrangeira, né, assim, e teórica a respeito da cidade, ela é fundamental também, ela não acho que ela não deveria existir, mas a gente já lê pouco sobre cidade, né, e quando lê, está mais embasada numa bibliografia estrangeira do que na nossa. Tem certeza que em São Paulo, Rio de Janeiro, isso é diferente, você está ali mais no epicentro, ali onde as coisas são produzidas, mas nas demais faculdades, assim, nem tanto, né, assim, e aí a gente fica um pouco distante desses autores, e além de tudo, eu acho que eles ficam guardadinhos nesses nichos aí, e a gente não sabe muito bem o que faz com isso. Aí é um pouco, eu acho que o que o Adilson falou, é precisar também de uma certa, talvez, maturidade, um tempo ali, né, de absorção e compreensão da importância das informações que ele está trazendo, né, para poder conseguir articulá-las melhor. Eu enxergo essa questão híbrida do livro dele como algo muito enriquecedor, assim, porque essa conexão de outras disciplinas e de outras teorias, né, para explicar um pouco o que ele está querendo. Eu lembro muito do que a gente discutiu sobre aquela série Cidade no Brasil, que foi consequência de um livro do Antônio Risério, que também é um antropólogo, né? Eu vejo muito essa liberdade de escrita que ele faz aqui no livro como algo essencial para nossa comunicação. Muitas vezes a gente fica, até um pouco a proposta do que a gente discute aqui no cast é um pouco tentar abrir um leque, assim, para outras pessoas ouvirem. Mas eu vejo, assim, o texto dele não só como muito bem escrito, no sentido de ser muito bem digerido, mas também muito simples, assim, no sentido de que, pelo menos parte do livro, assim, pode ser lida por qualquer um, quase. Né? Apesar aí desse brainstorm que ele faz no início, que é fundamental para ele postular o que ele está querendo falar. Acho que o livro tem uma multidimensionalidade que é muito interessante, porque você tanto pode lê-lo como tratado, você pode também lê-lo como um guia de implementação, porque ele faz comentários sobre o conjunto de leis, o arcabouço jurídico institucional que é necessário, que raramente a gente entra muito nesses aspectos na formação como arquiteto e urbanista. No meu caso foi assim. Quando tive experiência como professor substituto na UFRJ, vi que ainda estava um pouco assim, sempre a ideia da cidade como manifestação exclusiva do projeto, e ele questiona isso. E também o livro pode ser lido como um livro de curiosidade para um leigo que queira ter um entendimento inicial sobre cidades. Então, eu acho que isso é fascinante e coloca num patamar especial. É pena que ele venha a falecer logo depois. O livro é de 88, ele falece em 89. Talvez pudesse ter sido uma obra mais disseminada, mas na minha experiência pessoal, a FRJ ela passa por uma revisão acadêmica, se não me engano, em 92 ou 93. Teve um redesenho ali da grade curricular da área de urbanismo que cresceu, era importante crescer, e eu acompanhei bem isso, porque já tinha esse interesse enquanto estudante. E depois no ProURB, participei também, mesmo como estudante, depois fui pesquisador estudante de iniciação científica e depois pesquisador recém-formado, também no ProURB. O ProURB, de uma certa maneira, ele vai ampliar e trazer um escopo maior da ideia do projeto urbano, do desenho urbano, das estruturações do espaço público, um pouco academicamente, pedagogicamente, vindo a complementar, tanto se descolando, mas também vindo a complementar como a estrutura que já havia na UFRJ, que era o INPUR, o Instituto de Planejamento Urbano e Regional, aí uma instituição mais robusta e que abordava a cidade exclusivamente pelo fenômeno do processo de produção econômica, a cidade como espaço da luta de classes, o fenômeno da produção da mais-valia e
e da desigualdade. É muito interessante ver, então, o pensamento do Carlos Nelson, isso vindo, de uma certa maneira, um pouco ajudar a estruturar um centro de conhecimento novo, o caso do ProURB. É muito interessante isso que veio acontecer depois também, essa migração de professores de ProURB para outras escolas. Então, ou seja, a gente começa a ver uma certa rede de distribuição de um conhecimento que procurava enfrentar de uma maneira um pouco mais complexa. É curioso que também na obra do Carlos Nelson, ele, em vários outros escritos, ele aponta de uma maneira bem crítica uma preocupação com esse rigor ideológico do enfrentamento da urbanização presente na prática profissional, e você tem uma limitação do entendimento do fenômeno urbano, e mais do que isso, você tem um distanciamento da sociedade e do cliente, do público, né? Que sofre as consequências, então, de urbanizações ineficientes e de cidades injustas. Eu, às vezes, fico um pouco preocupado se esse outro lado talvez não tenha vencido, né? E a gente esteja ainda vendo muito má reprodução de discursos sobre a cidade que não consegue, de fato, lidar com esses modos mais próximos. E aí entra o componente da comunicação, né? Que é o que você estava falando, Lili. Como que a gente pode, de fato, trazer esse ferramental para práticas e realizações concretas. Rafael, você queria comentar, você começou a falar, você quer comentar mais alguma coisa? Eu vou fazer uma brincadeira. Hoje é fácil, a gente tem que fazer um perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter pro Carlos Nelson e transformar ele num grande comunicador de urbanismo. Uhum. Muitos vão segui-lo sem saber que ele já não está mais aqui, mas as suas ideias vão transitar na rede. É muito maluco isso. Já puxando aqui você para responder um questionamento aqui que a gente botou na pauta, claro que eu vou passar para todo mundo essa pergunta, mas eu queria que o Rafael começasse assim a falar, porque a gente começou a discutir aqui de poder ser um teórico aí que acompanha outros teóricos que a gente ensina ou que são aprendidos aí na faculdade. Até que ponto, Rafa, você acha que o texto do Carlos Nelson tem atualidade? O que você acha que é um pouco anacrônico? Queria sua opinião um pouco a respeito do que ele fala aqui. A gente falou bastante coisa aqui da sua atualidade. Eu acho que um dos aspectos é a comunicação, como que se comunica e como se quase que se traduz o que é cidade para um público especializado e também um público leigo. Acho que essa capacidade de comunicação, de desmontar a mística do desenho, né, e trazer o urbanista arquiteto para o campo do debate, do conflito, da articulação, né. Então isso são temas extremamente contemporâneos dentro do que a gente está vivendo, que a gente vai ter com essa cidade pós-pandemia, né. E é muito interessante que ele fala a gente lá no ProURB lia teóricos franceses, né, o Yanis e tal, que concentrava o seu discurso da prática urbanística dentro da articulação. Carlos Nelson já estava ligado nisso, talvez pela origem do seu pensamento se dá por essas, como o Washington falou lá no início, né, ele era um cara periférico à cidade formal, então ele já conhecia das redes de colaboração, da necessidade de conexão de saberes e ideias, a própria formação dele complementar trouxe um olhar mais plural para o campo, né. A atualidade é tremenda, assim, é total isso. Por isso que eu brinquei, vamos fazer o perfil do Carlos Nelson no Twitter, no Instagram e difundir essas ideias como ideias frescas, porque elas de fato são frescas, porque os problemas são os mesmos, né? Essa segregação social, ela tá espacializada na cidade, isso só agravou durante esse ritmo alucinado de um sistema econômico que a gente já coloca hoje como um sistema econômico falido, né? Então é muito, muito importante. Que interessante isso, eu sou muito crítico da intervenção do Sambódromo, mas é nesse sentido que eu fico assim um pouco preocupado se essa lógica não tenha vencido, né? O Sambódromo sempre elogiado como objeto arquitetônico, no período olímpico do Rio de Janeiro ele foi até efetivado, muito próximo da concepção original, né? E é curioso que o lugar da implantação daquela intervenção, que é o bairro da Cidade Nova, ele não... Até hoje ele padece dos mesmos problemas que, não nesse livro, mas em outros trabalhos, né? Especialmente quando a rua vira casa, ele já está apontando. Lembrei de novo aqui da Cidade Nova, porque também foi o lugar do meu trabalho de graduação. Meu trabalho de graduação envolvia essa área ali da transformação da Cidade Nova e a operação também da Presidente Vargas. Então, isso também fez que eu tenha me dedicado mais a essa leitura
na época. Eu sou do interior de São Paulo, estudei em Minas, mas morei um tempo no Rio e eu passava por ali sempre, porque eu morava em Laranjeiras, e quando eu fazia esse trânsito aqui, eu sempre passava por aquele trecho ali para ir no Santa Bárbara, né? Aquilo sempre, para mim, essa fratura era muito identitária, assim, é isso que você falou, realmente esse problema persiste, não é resolvido, e há uma certa chancela, um carimbo mundial, né, de que aquilo ali deu certo e funcionou, né, pro Sambódromo tá ali, não sei. Celebradíssimo, né, mas o lugar nunca aparece. Também ele traz um conhecimento histórico sobre a formação das cidades no Brasil, assim, em resumo, assim. Ele traz mais do que isso, né, mas eu acho que ele é muito enfático numa visão mais associada às ciências sociais, assim, né, uma visão mais ampla, né, para além da questão mais específica da arquitetura, do próprio urbanismo, né, assim, e vai explicar o processo de desenvolvimento urbano no Brasil e essa questão da desigualdade intrínseca, né, assim, as cidades brasileiras nascem desiguais, né, e isso para mim foi uma das coisas que mais me marcou no entendimento da dinâmica urbana, e ele traz isso, ele faz esse retrospecto um pouco, aí falando um pouco sobre a estrutura e o objetivo, retomamos um pouco, né, da estrutura e do objetivo do livro, só para entender, eu acho, por que ele traz esses conteúdos, né, de uma maneira tão clara. O livro é resultado de um trabalho dele junto ao IBAN, né, e uma grande equipe, quando da encomenda para o projeto de 6 cidades em Roraima, né, no território de Roraima, à época, então, ou seja, ele está descrevendo a metodologia, conceito, né, e o processo de desenho de 6 novas cidades, que é um empreendimento corajoso, né, e tão corajoso quanto é escrever um livro sobre isso, né? Porque é um exercício metodológico absurdo, né, de revisão de cada etapa do seu projeto, né, da sua concepção projetual e das escolhas que você faz para serem justificadas num desenho final de cidade, né, e num contexto de crítica ao modernismo, né, que tem o desenho como uma resposta, como uma solução de cidade, né, o desenho quase como um sinônimo ali de solução de cidade, e ele traz essa dúvida para o próprio livro, né, então ele questiona diferentes modelos, ou seja, associação de problemas e soluções para problemas, né, que historicamente foi construída, expõe isso, por isso que é importante esse retrospecto histórico que ele faz das cidades em geral, e os títulos dos capítulos são ótimos, né, ele coloca, tem os comos e porquês introdutórios, em que ele basicamente diz do que o livro se trata, né? Fala o espaço e os jogos de poder, em que ele coloca a questão da ideologia sempre existente, que não existe imparcialidade, né? Por trás do desenho e por trás dos desígnios da cidade de uma maneira geral. Depois ele fala as cidades como foram sendo em todo o mundo. Depois ele fala as cidades como puderam ser no Brasil, né? Eu acho isso muito forte, né? O título desse capítulo, e foi uma das coisas que mais me marcou. E eu acho que é onde está talvez uma das principais questões ainda muito atuais de tudo que ele traz no livro. Só um comentário rapidinho sobre essa parte do livro das cidades como puderam ser no Brasil. Ele não tem medo nenhum de falar o que deve falar, sabe? Ele não tem rodeios para falar nessa parte. Como o Fajardo falou, ele faz uma provocação aos arquitetos, né? Assim, é muito bem-vindo e é corajoso porque ele está se colocando nessa posição também, assim, dando a cara a tapa, né? Assim, na hora que ele expõe o processo dele, tipo assim, olha, as cidades como puderam ser no Brasil e o projeto como pôde ser na minha mão, né? Meio isso, assim, também, né? Assim, aquele resultado das 6 cidades ali, ele dá muita cara a tapa, mas ele explica essa origem da desigualdade no espaço urbano brasileiro muito rapidamente, assim, e é tão óbvio, né? E aí depois quando você olha, é óbvio, mas a gente não sabe, a gente não tem isso tão claro, né? Na hora que você olha para o território e percebe todas essas questões que ele coloca, é muito esclarecedor. Eu acho que aí está uma das principais questões mais atuais do livro, mais do que a segunda parte, digamos assim, apesar de não ter primeira e segunda, mas, né, identificando 2 momentos, um mais histórico e teórico e o outro mais de aplicação e operacionalização propriamente do desenho, né? Onde ele destaca os elementos, o lote, o quarteirão, as ruas, a grelha, o perímetro, né? Que aí ele vai entrar de uma maneira ali ainda mais didática e linear, né? Acho que nessa primeira parte aí é que o bicho pega. Ele entra em recomendações, ele vai citar a legislação, ele entra em aspectos de arquitetura, ele oferece muito sinteticamente um esclarecimento sobre densidade, é incrível aqueles os desenhos magníficos, a estrutura da grelha, uma certa ali alusão à grelha
jeffersoniana, passa por cidades da grelha grega até Barcelona, fala sobre Alexander, The City is Not a Tree, mostrando essas estruturas. O que eu lembro que é fascinante no livro é também as ilustrações das cartas de tarô e das cartas de baralho, né? Ou seja, uma estruturação de símbolos que falam de um desejo, de um devir anunciado naquela simbologia que se estrutura, e outro que tem uma estruturação matemática e lógica, né? É fascinante essa lógica que ele usa, é uma analogia muito simples para todo mundo, e ao mesmo tempo ele vai mostrando que, então, a cidade ela é essencialmente uma experiência temporal. Quais são as forças que definem essa estruturação, como essa estruturação se dá, qual é o custo dessa estruturação, como ela se regula, que atenções você tem que ter para uma boa forma, para uma boa solução, mas ao mesmo tempo ele vai falar de um devir dessa forma e desse espectro político e até simbólico. Realmente, o livro é muito completo no percurso. Eu realmente espero que os estudantes estejam lendo esse livro. Como é que ele pode ajudar, então, nesse nosso mundo contemporâneo, onde a gente tem uma realidade um pouco diferente da década de 80 que ele escreve, né? Mas que a gente percebe que ainda a gente persiste, talvez, numa mesma necessidade de um olhar que Carlos Nelson tinha há muito tempo atrás, né? De saber, primeiro, talvez a gente não tenha evoluído tanto enquanto arquiteto urbanista, no sentido de ser um ator que gerencie, que ajude numa melhor cidade brasileira, né? E como é que a gente pode aproveitar esse livro para os estudantes mais novos, né? Olha, eu acho que é uma leitura essencial, de fato, para que a gente possa ter uma compreensão mais complexa e mais holística do fenômeno da urbanização. Me preocupa um pouco, e é muito interessante, de novo, olhando para esse período histórico, que a gente vai ver nesse período da redemocratização várias experiências muito otimistas e um retorno às centralidades urbanas, né, que vocês sabem que é um tema que eu me dediquei profissionalmente recentemente, a partir do trabalho que fiz na frente do Patrimônio Cultural no centro do Rio. Mas nesse período da redemocratização, por exemplo, o corredor cultural é feito. É um instrumento urbanístico, contextual, de abordagem cultural da cidade, nitidamente com influência e com contribuição do Carlos Nelson, e é ali uma experiência de 1984. Logo depois você vai ter também as intervenções de Jorge Wilheim e Rosa Cliais no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, as experiências da Lina Bobardi fazendo masterplan para o Centro Histórico de Salvador, e até antes disso, ainda no contexto da ditadura, mesmo como prefeito ali biônico, Jaime Lerner vai também apontar novamente para esse reforço da centralidade. E por que eu chamo a atenção para a questão da centralidade? Porque eu acho que onde está materializada concretamente essas duas dimensões que estão indicadas no livro, ou seja, uma dimensão simbólica e cultural e uma dimensão econômica, física, ambiental, a partir do reaproveitamento das áreas centrais das cidades brasileiras. Mas, estranhamente, acho que as lógicas político-ideológicas, elas conseguiram conquistar no Brasil um arcabouço bastante efetivo em termos de instrumentos e de institutos do ponto de vista de implementação de princípios mais universais para a melhoria da cidade. Então, a gente, ao mesmo tempo, produziu o Estatuto das Cidades, chegamos a ter o Ministério das Cidades. A legislação brasileira é uma das mais avançadas do mundo. A nossa Constituição fala sobre direito à moradia 6 vezes, se não me engano. A gente tem essa concepção fantástica da função social da propriedade. Entretanto, essa construção, ela é uma construção técnico-racional, mas ela é desprovida de um encarnamento da sociedade, ou de comunidades, ou de diálogo, de participação. Então, é muito interessante. Isso são leituras que eu faço nas minhas investigações, que na redemocratização a gente tem um conjunto expressivo de experiências interessantes. A gente vai ver também Recife, obviamente, Belo Horizonte, e logo depois tem uma certa inversão, né? Aí eu vou
fazer essa analogia também ao jogo, né? Vem uma virada de mesa, e essa virada de mesa é uma certa institucionalização dos meios de produção de cidades melhores. Paradoxalmente, dentro dessa institucionalização, as coisas deram errado, assim, em políticas públicas e recursos públicos mal alocados, soluções habitacionais mal formuladas, consequentemente com materializações, o necessário investimento em infraestrutura, entretanto, de novo, mal alocado. Em todos os casos, a gente viu uma absoluta anulação do componente local, humano, social, comunal. Me parece, e acompanhando as produções acadêmicas recentes, eu confesso, estou aqui, já é a terceira vez que eu falo isso para vocês, a profunda preocupação de a gente não criar mecanismos para que isso possa, de novo, ser implementado como queria Carlos Nelson, mas, na verdade, como a gente sabe que é necessário para enfrentar a desigualdade urbana. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê a proliferação dos movimentos de luta pela moradia. A gente sabe que o déficit habitacional é uma crise global, especialmente do mundo ocidental. A ineficiência das cidades globais em produzir acesso. E, no caso brasileiro, uma repetição de soluções que eu vou chamar técnico-burocráticas, e a gente não consegue inovar em termos de soluções de políticas. Tem sempre esse predomínio da grande escala e da grande solução. Então, acho que é urgente um pouco um retorno ao Carlos Nelson, e acho que é um pouco urgente que os arquitetos, especialmente os urbanistas em formação hoje, que eles possam entender que não se trata de um discurso, mas se trata de uma metodologia de praxis e que ela precisa ser construída. A gente não vai mudar essa realidade com burocratas eficientes. A gente precisa trazer outras técnicas e outras metodologias, que são soluções saborosas até do ponto de vista do fenômeno da prática do projeto, onde a gente poderia ter mais inovações em termos de design, de comunicação. Eu estou aqui me alongando, mas eu aqui hoje estou investigando exatamente isso. Eu estou investigando nos Estados Unidos o crescimento das lógicas de desenvolvimento comunitário a partir das mudanças das políticas habitacionais nos anos 80, na grande crise urbana das grandes cidades americanas. Você vê a mudança de abordagem do governo federal, mas ao mesmo tempo você vê organizações comunitárias conquistando uma parcela importante do poder sobre as decisões das cidades. Então, hoje aqui nos Estados Unidos existe uma diversidade de práticas de planejamento urbano, de projeto urbano, de desenho urbano, e essa diversidade de práticas tem por detrás uma variedade fantástica de soluções técnicas, de expressões gráficas, de sistemas tecnológicos, de meios de comunicação. Existe uma integração muito interessante entre designers, comunicólogos, né, quem se dedica a facilitar comunicações, workshops. Eu conheci recentemente Consensus Building Institute, o Instituto de Construção de Consenso. E eles são dedicados, é uma ONG dedicada exclusivamente a produzir facilitação de grupo em comunidades, porque ao mesmo tempo que o orçamento de habitação nos Estados Unidos passa a ser decrescente a partir dos anos 80, ao mesmo tempo você tem uma conquista de poder por essas comunidades locais. Até chegar a um ponto, como vocês sabem, é muito presente aqui a lógica do not in my backyard, ou seja, essas comunidades chegam até um ponto de serem refratárias a qualquer possibilidade de inovação. Obviamente, as comunidades mais refratárias são as mais ricas, como sempre. Mas é muito interessante a ideia de que não há uma diminuição do escopo do arquiteto como designer da cidade, a partir de processos mais participativos e mais horizontais. Pelo contrário, na verdade, há uma redução do seu poder ególatra, e essa é sempre a ironia que Carlos Nelson está sempre apontando para os colegas, mas você vê como se amplificam as possibilidades de novas práticas, inclusive significando novos modos de ser um profissional no mundo de hoje. Então, você imaginar que uma sociedade bem resolvida do ponto de vista da sua infraestrutura, o ambiente de trabalho para
o arquiteto dedicado aqui às cidades é muito mais vasto do que a nossa realidade, que ainda tem muito mais coisa para fazer. Me incomoda a ideia de que hoje, para poder melhorar a cidade, os arquitetos e urbanistas têm que se converter em burocratas. E é fascinante, por exemplo, quando você olha ali para a atuação do Carlos Nelson em Braz de Pina, como ela é radicalmente revolucionária. Todas as palestras que eu tenho dado aqui, eu sempre mostro o que eu chamo de, nessa história recente da urbanização brasileira, são os pontos luminosos, né? É muito difícil identificar ali uma continuidade de boas práticas, mas você tem pontos luminosos. E Braz de Pina é um ponto luminoso. Mostrei isso aqui na escola e as pessoas, infelizmente, não conhecem e ficam fascinadas. Poxa, o Ashton falou várias coisas legais. Eu acho que um pouco da minha fala anterior sobre a relevância, né, da sua produção teórica, acho que tem um pouco a ver isso também com essa necessidade do distanciamento da figura do profissional, dessa questão do autônomo, né, da autonomia do projeto, dessa questão centrada na resolução plástica formal, na resolução também da instância burocrática, daquele planejamento que demora tempos e tempos para ser redesenhado, e quando ele vai ser implantado a cidade já mudou, as ferramentas já não são mais as mesmas. E eu acho que vou usar o termo que o Ashton usou, dessa questão revolucionária, desse ponto de luz, eu acho que isso é muito do estado contemporâneo das novas práticas, porque a cada dia uma habilidade nova precisa ser trabalhada para que essas transformações bottom-up, né, de baixo para cima, tenham efeito. Então é o arquiteto que se conecta com o designer, que se conecta com o programador de aplicativo, que vai gerar um sistema de monitoramento, por exemplo, de determinado gasto de energia, como eles fizeram aquela experiência em Londres, né, mapearam numa rua e revelaram a economia que estava sendo feita, e isso estava estimulando a população local a continuar uma economia de luz, assim, que toca um pouco nas práticas aí chamadas hoje de urbanismo tático, né? Essas pequenas ações pulverizadas, né? Que, como aí aproveitar a metáfora do corona, que como um vírus, né? Se infiltram nas práticas diluídas, né? Vamos dizer assim, a dissolução dessa cidade como a gente entende como cidade, né? Que a Françoise Choët já falava lá que talvez a gente vai ter que encontrar um outro nome para chamar essa nossa aglomeração que não mais cidade, né? Então essas novas práticas, eu acho que elas precisam ser, assim como pontos de luz, vagalumes aí, num processo de revolução que tem que ser viral. Aproveitando o corona. Rafael cheio das metáforas. Eu não tenho mais nada a dizer, estou aqui assimilando as informações aqui colocadas e pensando, refletindo também. Acho que, mais para complementar, em resumo, assim, o que eu consigo absorver desse final é um pouco, quando a gente fala, né, você precisa mexer na cidade, ou, né, o Carlos Nelson traz isso, assim, dos agentes, né, você tem um agente político, você tem o administrador, você tem o empreendedor, você tem a população, você tem ali o arquiteto que está no grupo técnico ali, daquele que tem o saber para executar, mas não tem o poder de executar sozinho, né? Muitas vezes a gente esbarra, e o arquiteto de certa forma se acomoda um pouco nessa posição, jogando a culpa para os burocratas, jogando a culpa para o processo político, né? Então, assim, a gente constantemente vê isso também. Não há vontade política. A gente tem institutos de planejamento, a gente tem uma história construída, a gente tem uma legislação pertinente, né? Mas a gente não consegue ver a coisa acontecer. Mas por quê? Porque falta vontade política. Volta e meia, né? A vontade política está ali como uma cortina de fumaça também para um monte de problema que a gente tem, né? É inerente à nossa profissão e a uma reflexão sobre o papel do arquiteto também nessa realidade. Mas também tem a questão da conscientização social lá no outro extremo. A vontade social, né? A vontade política é fundamental e a vontade social também, né? E a vontade social, ela só chega com a conscientização, né? A capacidade de mobilização, ela precisa ser metodológica também, ela não é tão orgânica assim, tem que ser algo também construído, né? Puxando um pouco para o que o Rafael falou, talvez esse momento em que a gente esteja, isso é um pouco um link que eu faço do momento atual com o que o Carlos Nelson traz, né? É que esse estado de calamidade, né, que nós estamos, ele colocou a urgência na porta da nossa casa, né? Assim, dentro das nossas mentes, ele mesmo. Então, talvez os arquitetos tenham conseguido se conectar e criar redes e interagir
reagir nesse último mês o que o que nós estamos fazendo há um bom tempo. Talvez em 2 meses a gente tenha criado pontes que não estavam sendo criadas, fundamentais para sair um pouco desse estado de inércia e ser transdisciplinar como em tese somos, né? Na nossa formação ali e tal, né? Temos várias disciplinas ali alimentando o nosso conhecimento, mas pouca habilidade em ligar os pontinhos, né, na execução de algo, especialmente na execução de algo que não seja necessariamente um desenho, né? E sim a mediação de diversos processos, né? E o acompanhamento desse processo e a facilitação de processos, né? Entre esses diferentes agentes da cidade, seja o Estado, seja a população, seja o meio técnico. Fico bem positivamente impressionada também com algumas iniciativas, né, que estão acontecendo agora durante a pandemia, que acho até que talvez tenham um alcance limitado, mas enfim, acho que possam realmente vir a ser pontes para que a gente se conecte melhor daqui para frente. Esse fenômeno, por exemplo, do distanciamento, a necessidade de distanciamento, começou essa profusão de lives, eu mesmo passei 2 semanas fazendo várias lives, nunca fui muito dedicado a esse trabalho de podcasting, e é isso, de fato você começa a conversar com pessoas que você no seu dia a dia não estaria conversando. Acho que é bem provável, oxalá, que isso de fato crie mais redes, especialmente observar as soluções comunitárias muito inteligentes, como, por exemplo, estou fascinado por essa de Paraisópolis, que se chama Presidente da Rua, que é um morador da comunidade que mora ali na rua, viela, beco, travessa, etc. Ele monitora a qualidade ali de vida e de saúde dos seus vizinhos da sua rua. E ele é o ponto focal que vai na casa se alguém apresenta algum sintoma, ele distribui a quentinha, distribui as doações, e ele é o agente que faz essa comunicação, sistema maior que está ali operando a logística de distribuição de doações dentro da comunidade. Por exemplo, a CUFA muito rapidamente conseguiu criar uma logística para distribuir doações no país inteiro, criou um programa com ênfase nas mulheres, porque a gente sabe, as mães das favelas, a gente sabe que tem uma estrutura matriarcal e também tem essa ausência da figura masculina, e muito inteligente, é uma complementação de renda com foco nas mulheres, várias soluções interessantes. Eu queria só dizer uma última coisa, porque eu dei uma cutucada nos burocratas, mas eu quero questão de frisar, eu fui um burocrata por 8 anos. E eu digo isso porque meu desejo de trabalhar com cidade, eu não vi outra maneira. Achei uma outra maneira que pudesse, de fato, trabalhar com a complexidade da cidade, não apenas como eu já havia trabalhado antes, como profissional contratado para fazer uma intervenção urbana, né? Ou seja, a partir do projeto. Então, eu queria romper essa lógica comercial da minha atuação como urbanista e, de fato, ser um urbanista mais pleno. Mas eu só encontrei um lugar de fala e de ação dentro da burocracia. E eu fui um burocrata por 8 anos na Prefeitura do Rio, e eu queria contar rapidamente um case que foi muito inspirado no Carlos Nelson, porque a partir do momento das transformações que aconteceram no centro do Rio, transformações muito monumentais, né, novos museus, derrubada da perimetral, VLT, eu comecei a perceber que a paisagem urbana na microescala não melhorava. O que é isso? A calçada continuava ruim, muitas bancas de jornal abandonadas, uma certa desordem, uma degradação da paisagem da pequena escala. E aí eu coordenei um programa chamado Centro para Todos, que a gente usava uma tecnologia muito avançada que era andar a pé. Então, como é que funcionava isso? Isso foi totalmente inspirado no Carlos Nelson. Eu andava, eu consegui que o prefeito desse essa autorização, eu fazia uma caminhada de manhã e uma caminhada à noite com os responsáveis pelos serviços públicos da região do centro. Eu e a minha equipe, a gente fazia um trabalho de reeducar o olhar deles para a cidade, a partir dessa perspectiva de quem caminha pela cidade. Ou seja, perceber os pequenos detalhes, identificar a banca de jornal que está ali abandonada e que ninguém faz nada, até um microgerenciamento, poste torto, luminária contemporânea em poste histórico, esses pequenos elementos, e eu gravava isso. E isso foi uma influência direta do trabalho do Carlos Nelson. Eu gravava essas caminhadas. No início, eu usava uma GoPro no peito,
e eu gravava e depois eu descobri que eu podia transmitir pelo Facebook e eu comecei a transmitir online, ao vivo, caminhadas com os outros meus colegas burocratas. E foi uma experiência riquíssima. Obviamente tinha gente no Facebook que mandava a gente para aquele lugar, mas a grande maioria dava sugestões e pedia e fazia comentários, dizia, por favor, olha tal lugar, tal rua. Foi uma experiência muito interessante. A gente deixou uma prática lá bastante inovadora lá na prefeitura a partir desse modelo. Muito bom. A única coisa que eu tenho a dizer depois disso tudo que vocês falaram é ler um livro. A gente vai disponibilizar para as pessoas aí o PDF, que eu acho que está difundido largamente pela internet. Bom, a gente então começa a rodada de dicas agora. Vou começar com a dica de hoje. A dica não tem nada a ver com arquitetura, não tem nada a ver com papo aqui, porque eu tô buscando nesse tempo de confinamento, eu tô buscando coisas para me distrair. Então, espero que seja uma boa dica para vocês também, para vocês conseguirem se distrair depois de escutar aqui coisas sobre arquitetura. É uma série que tá passando na Netflix. Tá passando por quê? Porque novos episódios são semanais. Então, é uma série que trabalha dessa maneira, né? Você não pode fazer o binging, não sei, para vê-la toda, mas enfim. É uma série que é muito nostálgica pra mim, porque é na época que eu era adolescente, jovem adulto, e gostava muito de jogar basquete. E essa série fala do campeonato do Chicago Bulls, e aí a última temporada que eles ganharam. E aí conta toda a história dos jogadores, do Michael Jordan, que era um grande ídolo pra mim. E é mó barato, assim, você vê... Pelo menos pra mim, né? É mó barato, né? Rever aquela época e tudo mais. Então, uma dica pra aí, quem gosta de basquete, quem gosta do Michael Jordan, é um prato cheio aí. A série chama Arremesso Final, que tá na Netflix. Pô, eu vou repetir a dica que eu dei no Stories lá do Instagram. Semana passada a ONU Habitat, né, o programa ONU Habitat, lançou o plano de resposta à Covid, né, que pretende aí apoiar governos locais, sociedade civil, no processo de recuperação pós-pandemia, né. Então eu acho que é um combustível para essas pequenas luzes que a gente precisa criar aí na saída dessa quarentena, desse túnel, né. Então aí no link da bio da ONU Habitat Brasil, tem lá, cai para uma página com uma série de documentos que estão sendo lançados, né, das campanhas e das possibilidades de acesso a esses programas. Ainda não tive tempo de olhar tudo com calma, mas eu acho que vai ter coisa muito boa lá. Na verdade, é compartilhar o livro que eu acabei de ler. Já li tem um tempinho, um mês atrás, mas é do Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe é um escritor português, bem conhecido, né, na verdade, mas eu tive contato há pouco tempo, aí já li no terceiro livro, e nossa, como escreve bem, menino. Mais ou menos assim. Aproveitar que eu não sou crítica literária, vou ser bem tosca assim, no meu comentário, bem simplória, mas para falar assim, simplesmente escreve muitíssimo bem. Eu terminei A Desumanização, que é um livro triste, não é o melhor livro para esse momento, talvez, mas ele coloca assim, coisas tristes, morte, aborto, abuso, são temas pesados, mas ele coloca de uma forma tão leve, tão poética, tão bonita, de certa forma ajuda a gente a olhar para as dificuldades com outra visão, assim, né, com um pouco mais de leveza, sabe? Faz tudo de uma forma super metafórica, assim, e esse livro especificamente fala da Islândia, então é louco, porque além de tudo está contextualizado num lugar, assim, totalmente distante da gente, mas tem outros livros dele, eu li O Paraíso São os Outros também, entre outros, e ele tem uns desenhos lindos também, então os livros são sempre ilustrados com desenhos dele, enfim, estou bem encantada com a escrita dele. Então, Walter Hugo Mãe, especialmente é A Desumanização. Primeiro indicar um livro que foi recentemente traduzido para o português, Favela, 4 décadas. Eu não sei se essa é a tradução correta, tá? Porque eu tenho aqui o livro em inglês, mas é um livro Favela, 4 décadas vivendo nas bordas do Rio de Janeiro. A autora, a socióloga Jane Spillman, eu vou soletrar o sobrenome dela, é P-E-E-L-M-A-N,
RLMAN. Ele é recente, é de 2012, foi finalmente traduzido para o português e ele está disponível só em e-book, o que é uma vantagem, me parece, e você encontra ele na editora da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Eu recomendo muito, porque a Janice ela fez um trabalho, primeiro ela foi muito importante nos anos 70, quando ela morou em favelas do Rio de Janeiro, e ela escreveu esse livro que foi revolucionário na época, que é O Mito da Marginalidade. Ela, então, a partir dessa experiência, manteve contato com, se não me engano, 4 núcleos familiares de moradores de conjunto habitacional, de favelas que foram removidas, de famílias que continuaram em favelas. Então, é um trabalho único, tanto do ponto de vista da sociologia, quanto também do ponto de vista do urbanismo. O monitoramento, mesmo como uma amostragem pequena, mas o monitoramento aí dessas famílias por 40 anos. Eu recomendo muito, além disso, ela escreve muito bem e também é muito irônica e também bastante humana na sua escrita. É também um livro muito bem escrito. Eu recomendo muito esse livro. E a série, tem uma série que eu gosto muito. Ela não está mais no ar, mas ela era da HBO, da HBO, que é o Show Me a Hero. Quando ela passou com esse título em inglês mesmo. É um livro também, best-seller aqui nos Estados Unidos, e é uma minissérie curta, acho que são 4 ou 5 episódios. Já digo logo, é bastante assim, pesada, um pouco deprimida, mas ela vai contar a história de um prefeito de uma cidade da região metropolitana de Nova York, que ele precisa enfrentar lá uma crise de habitação. E é muito interessante nessa série, porque também mostra a complexidade da gestão e da governança da cidade e dá uma boa ideia de como mudaram as políticas nos Estados Unidos e é possível na série ver, então, o fortalecimento desses laços comunitários para melhorar a sua cidade, ou pelo menos, no mínimo, conquistar uma moradia adequada e digna. É muito interessante essa série. Legal, eu tô vendo aqui, tá na HBO Go, tem o Oscar Isaac, tem o Winona Ryder, né? Bem bacana. É bem feito, uma produção de muita qualidade, e não vou dar mais spoiler não. Washington, então, para agradecer aí sua presença, sua fala que foi muito boa aqui, ajudou a gente a discutir várias questões sobre a nossa atuação, sobre o próprio Carlos Nelson Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui, volte mais vezes, esteja sempre convidado. Não, eu que agradeço muito, foi um prazer conversar com vocês, nada como uma boa conversa mineira, eu sou de família mineira, e aí a gente também espero que até lá isso já tenha passado e a gente possa se encontrar pessoalmente, tomar um café. Eu agradeço muito, foi uma ótima conversa. Para quem não te conhece, você tem Instagram, você tá no Facebook também, né? Eu tô aqui em Harvard hoje como Loeb Fellow, que é um programa de fellowship. Fellowship é um modo que as universidades americanas têm para trazer profissionais da experiência prática para conviver com o ambiente acadêmico. Nesse caso específico, ela tem esse nome porque ela foi criada com o apoio da família Loeb no final dos anos 60, um programa que já tem 50 anos, eu sou o terceiro brasileiro nesse programa, e é um programa que foi criado no meio da crise da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, quando então a universidade percebeu essa confusão social dentro das cidades, ela representava também uma falha da formação dos profissionais. Então, nada mais justo do que trazer pessoas da ponta, né? Pessoas com experiência prática, pessoas tanto profissionais, pessoas do serviço público, como ativistas, líderes comunitários, até pessoas que lidam com os temas urbanos de uma maneira mais artística, como fotógrafos, designers. É um programa muito interessante. A cada ano eles escolhem 9 pessoas, geralmente, mais ou menos ali metade são de estrangeiros. Eu, então, tive aí a honra de ter sido selecionado para esse programa e estou por aqui desde então. E a partir desse programa eu me engajei numa pesquisa sobre políticas habitacionais e desenvolvimento comunitário. Então, que é a posição que eu estou hoje como pesquisador visitante no Rockefeller Center para a América Latina de Harvard. Muito legal. Bom, agradecer também a Lili e ao Rafa. Valeu, Lili, mais um episódio aí para nós.
Mais um, ótimo. Obrigada, Washington. Obrigada, meninos. Bora ouvir. Obrigado, Washington, aí pelo seu tempo aí, trocar essa ideia com a gente, muito legal. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante. Então, gente, é isso. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais.